Emoções fortes podem alterar as nossas funções mentais, corporais, energéticas, gerando disfunções corporais e motoras. Olá pessoal, eu sou Sérgio Ribeiro, acupunturista, fisioterapeuta, hipnólogo clínico e sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Sérgio Ribeiro Saúde. Hoje, com expressão do ser, mente, energia, emoções e suas relações. Nesses últimos anos que a gente tem passado, desafiadores, na maior parte, tem se acentuado a observação de alguns desvios posturais, posturas estranhas, emoções fora do centro, energias abaladas. Diferente do que talvez os mais desavisados possam entender, ou ainda os monoacadêmicos, possam pensar, diferente de tudo isso, todos esses aspectos, a postura do nosso corpo, como nos apresentamos, sentamos, movimentamos, a nossa energia que reverbera no outro, através da fala, através da sensação, as nossas emoções que a gente expressa têm relação a longo e curto prazo com o corpo, com a expressão, o gesto, postura, a fala, a imitação do outro. Tudo isso vai recebendo, transmitindo emoções, pensamentos, desejos, vontades. Tudo quanto fizemos, movemos. A intensidade, o tom, o timbre da voz de quando falamos, as pausas, a respiração ou a falta delas expressam o que se passa aqui dentro e aqui dentro. Mostra o comportamento, mostra como é, ou a energia que está associada a essa pessoa, o espírito que aqui dentro se desenvolve, utilizando esse corpo como instrumento. E nele ficam sua história, no corpo, na mente, as batalhas perdidas, as batalhas ganhas, os desafios superados. Alguns acontecimentos, a gente sabe, geram fortes emoções. Aquilo que não é falado, que não é metabolizado de alguma forma, aceitado ou entendido em algum nível, consciente ou inconsciente, marca profundamente o nosso corpo. E às vezes esse sentimento, dessa forma, criadores. Ou às vezes essas emoções, olha bem, essas emoções se aproveitam de caminhos que a gente tem, inicialmente caminhos energéticos que já foram sensibilizados no passado, Aqueles canais energéticos da acupuntura, tão falados, já foram sensibilizados no passado, eles passam a atuar sobre a materialidade, aumenta um desconforto ou lembra com mais intensidade no corpo algum desconforto antigo ou traz um novo. Sempre nessa linha. Quando a gente fala em reabilitação e terapêutica, a gente sabe que isso é indissociável. Não existe como a gente tocar em um aspecto e não tocar em outro. Não existe uma forma de separar, e eu acho muito engraçado as pessoas tentarem separar isso. A gente recebe uma pessoa para um atendimento, você pode estar passando por isso nesse momento, tem um componente físico, tem um componente energético, tem um componente emocional, em graus diferentes muitas vezes, mais físico, menos emocional, menos físico, mais energético. Tem um balanço disso. E as linhas que muitas vezes dividem isso são tênues. Por quê? Porque estão juntos. Então, o segredo para as terapias físico-mentais
Mas o segredo também para a vida é o equilíbrio em tudo isso. Não adianta eu vir e reabilitar um ombro se o que mantém aquela tensão está na mente, que exige mais daquela tensibilidade está nas emoções. Mais tarde eu vou contar uma história muito interessante, alguns podem até já ter ouvido, mas eu vou contar uma história muito interessante que aconteceu comigo. Depois disso, a gente vai ver que é muito interessante essa ligação, talvez mais do que você possa pensar em algum momento sobre isso. Mas antes, dá uma passadinha ali, dá o seu joinha, se inscreve ali no canal para você ficar conectado com o nosso conhecimento. O bom conhecimento na área da saúde, com certeza, passa por aqui. Então, a gente tem que conversar, porque hoje em dia, tanto para o jovem quanto para o adulto, estão acontecendo isso. Essas posturas estranhas, muito tempo no computador, excesso de trabalho, muito fixo, muito focado, sentimentos que muitas vezes afloram por tudo que está acontecendo. E a gente tem notado corpos curvados, olhos apáticos, vozes sem forças, ou gritos altos, força no falar, comportamento extremamente agitado, corpos tensos. Quando não acontece alternância entre esses dois aspectos muito rápido, né? Essas duas formas ficam se alternando em pouquíssimo tempo. Se eu trabalho no meu computador, mas eu estou de algum motivo com raiva, frustrado, meu corpo vai ficar mais rígido ou ele vai ficar mais flexível? Ele vai se adaptar mais ou ele vai se adaptar menos? Vai haver mais adrenalina, mais cortisol no corpo, que é pró-inflamatório, a gente já falou sobre isso, e que vão gerar inflamações e restrições a médio e a longo prazo? Ou eu vou ficar mais tranquilo? Daí acontece isso, e eu parto para uma medicação que só trata o sintoma. Lembra? Nada contra as medicações, ela só trata o sintoma. Aí eu deixo a causa de lado, ela se agrava, ela se transforma. Eu vou contar a história. Certa vez veio ao consultório um menino, um adolescente com problema no ombro direito, retesado, tenso. Depois da medicação, depois da fisio convencional, muito bem feita, que por sinal diminuiu inicialmente os sintomas primários, ele voltava ao estágio, praticamente ao estágio inicial. Desconforto, tensão, rigidez. A mesma dor, mesmo desconforto. A gente conversava, nada parecia fazer sentido dentro daquele investigação, daquela anamnese inicial. Até que na segunda, ou talvez terceira sessão, conversando de novo, a gente foi explorando novos caminhos. Ele se lembra de um fato que aconteceu um pouco antes das dores começarem, que tinha passado desapercebido até então. Lembra sempre que para gerar um trauma, poucos segundos são necessários. Poucos segundos. Pois ele acontece nas emoções, no inconsciente. E ele me contou que ele estava indo de carro, fazenda, com a família, e eles param numa porteira. Enquanto eles estão abrindo a porteira, está esperando no carro, distraído, e vem um burro e dá um zurro. Quem sabe o que é um zurro de um burro sabe o que é. Ainda mais se você está distraído, na orelha direto do guri, vidro aberto, pá. Ele se assusta de uma forma tremenda, se encolhe, passa mal. Depois daquilo tudo parece passar. Mas esse susto vai se somando a algumas predisposições anteriores, mentais, né? Se manifestam nos canais energéticos,
nas emoções, e aí começa a criar uma fórmula pronta e completa para ter um desafio em saúde mais tarde muito grande. Quando a gente compreendeu isso, a gente conseguiu encaminhar aí sim uma solução mais abrangente, né, com a terapia oriental, com a hipnose, consolidando o trabalho com equilíbrio global gerado pelas agulhas. Ele superou esse desafio e passou. Porque eram vários níveis. Tinham componentes que eram físicos, tinham componentes que eram mentais, tinham componentes que eram emocionais. Enquanto isso não foi casado, fica difícil. Então saiba que as melhores soluções são possíveis. Elas não são mágicas. Não são mágicas. E talvez até nem tragam 100% da solução que você muitas vezes tem na cabeça. Mas com certeza absoluta, a integrada são muito melhor para levar você ao melhor estado de reparo, ao melhor estado de recuperação, ao melhor estado de cura possível para cada pessoa, naquele momento, naquela idade. Trazendo um novo rumo para o seu processo de aprendizado na vida, para o seu processo de ser feliz, mas sempre um passo de cada vez. Então, fique bem, seja feliz e até nossos próximos encontros.